Alunos, na aula de hoje nós vamos rever o estudo do volume do prisma. Prisma. Prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, na qual as bases se situam planos paralelos. Quanto à inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser retos ou oblíquos. Vamos observar os elementos do prisma. Temos dois planos alfa e beta e uma reta R. Um polígono da base e o polígono na outra base, que é no outro plano beta. Então, o conjunto de todos esses segmentos de reta paralelos, ele é o sólido poliédrico chamado prisma. Os prismas são muito usados no nosso dia a dia. Observe esses objetos. Eles são comuns no nosso dia a dia. São embalagens, caixas de presente. Então, durante o nosso dia a dia, é comum observarmos objetos na forma de prismas. Elementos principais de um prisma. A base, que é sempre formada por dois polígonos congruentes, e as faces laterais, que é sempre formada por paralelogramos. A superfície de um prisma é a união da sua superfície lateral com as suas duas bases. Outro elemento importante para se observar num prisma são as suas arestas da base e as suas arestas laterais. Um outro elemento que a gente destaca num prisma é a altura H, que ela é sempre perpendicular à base. O prisma ele é classificado pelo tipo do polígono que constitui a sua base. Então, se a sua base é um triângulo, prisma é triangular. Se a base é um quadrilátero, o prisma é quadrangular. Se é um pentágono, pentagonal. Um hexágono é um prisma hexagonal e assim sucessivamente. Vamos ver alguns desses prismas. Prisma triangular, prisma pentagonal. Classificação de um prisma. Um prisma pode ser classificado também pela posição da aresta lateral em relação ao plano. Então, o prisma ele pode ser reto ou o prisma ele pode ser oblíquo. O prisma ele é reto se as arestas laterais são perpendiculares ao plano da base. E o prisma ele vai ser oblíquo se as arestas laterais são oblíquas ao plano da base. Nos prismas retos, as arestas laterais são as alturas e as faces laterais são todos retângulos. Prisma reto, de base triangular, prisma pentagonal oblíquo. Repara que no prisma reto, a altura tem a mesma medida que a aresta lateral. Todo prisma cuja base são polígonos regulares, ele é chamado de prisma regular. Prisma é reto e o triângulo ABC é equilátero. Então, ele vai ser um prisma triangular regular. O prisma é reto e a base é um hexágono regular. Então, ele vai ser um prisma hexagonal regular. Todo prisma cuja base são paralelogramos, ele é chamado de paralelepípedo. Então, um caso especial dos prismas é um paralelepípedo. Ele pode ser oblíquo
ou ele pode ser um paralelepípedo reto-retângulo, que é o que a gente chama de paralelepípedo retângulo ou simplesmente de paralelepípedo. Um outro tipo especial de prisma são os prismas quadrangulares, que é o prisma em que todas as faces são quadradas. Ele também é chamado de cubo ou hexaedro regular. Volume de um prisma. Para aprender o volume de um prisma, vamos considerar sempre o prisma reto. No prisma reto, a aresta lateral é a sua altura e as suas faces laterais são todos retângulos. Vamos ver o princípio de Cavalieri. Cavalieri foi um italiano que nasceu no século XVI. Ele foi discípulo de Galileu e ele teve grandes contribuições para a geometria. O princípio de Cavalieri diz que, dado dois sólidos ou mais sobre o mesmo plano alfa, em que eles têm a mesma altura, então, fazendo cortes nesses sólidos, nós temos que eles têm, então, o mesmo volume. Esse princípio que nós vamos usar para calcular o volume dos prismas. Então, nós temos dois sólidos, um prisma de base quadrangular e outro prisma de base hexagonal. O seu volume vai ser a área da base vezes a sua altura. O cubo, como a gente já tinha visto, ele é um prisma especial. É um prisma cuja todas as arestas da base têm a mesma medida. Volume do cubo. Vamos ver as três figuras. Na figura A, eu tenho uma unidade de medida. Na B, 2 unidades. E na terceira, 3 unidades. O volume da primeira é o volume de um cubinho. Na segunda, qual seria o volume? Seriam de 8 cubinhos. E na terceira? Seriam 27 cubinhos. Então, a gente pode concluir que o volume do cubo vai ser sempre a sua aresta elevado ao cubo. Já o paralelepípedo retângulo, ou simplesmente paralelepípedo, as suas dimensões são sempre descritas por comprimento, largura ou espessura e altura. E o volume deste sólido é dado pelo produto das três dimensões. Assim, o volume do paralelepípedo é dado por V igual a A vezes B vezes C. Podemos interpretar também o volume do paralelepípedo da forma tradicional, como sendo área da base vezes a altura. Teremos a mesma ideia. Volume é igual à área da base vezes a altura. Vamos ver um exemplo. Calcule o volume do cubo de 10 centímetros de aresta. Então, nós temos um cubo com 10 centímetros de aresta. O volume deste cubo é a aresta elevada ao cubo. Então, é 10 elevado ao cubo, que dá 1000 centímetros cúbicos. Segundo exercício. Um prisma de base quadrangular possui volume igual a 192 centímetros cúbicos. Determine a altura, sabendo que ela corresponde ao triplo da medida da aresta da base. Nesse exercício, é diferente. Eu não peço o volume. Eu dou o resultado do volume e peço o cálculo da altura. Então, vamos aos dados do problema. A aresta da base, eu não sei quanto é. Então, eu vou chamar de x. A altura, eu também não sei quanto é.
mas sei que ela é o triplo da aresta da base. Então, eu vou indicar por 3x. E o volume, ele é dado no problema. Ele é 192 centímetros cúbicos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, volume é a medida das 3 dimensões de um paralelepípedo. Então, o volume vai ser x vezes 3x. Então, volume 3x ao cubo vai ser igual a 192, porque é um dos dados do problema. X ao cubo é 192 dividido por 3. X ao cubo, 64. X igual a 4. Mas o problema pede a altura. A altura é o triplo da aresta da base. Então, a altura é 3 vezes 4, que é 12. Bom, repare nesse problema que a gente fez aquela organização que sempre foi falada em sala de aula. Primeiro separará os dados do problema e enumerar as etapas da resolução para ficar de forma mais organizada. Outro exemplo. Uma caixa de papelão será fabricada por uma indústria com as seguintes medidas: 40 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Esta caixa irá armazenar doces na forma de um prisma com dimensões medidas: 8 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Qual o número de doces necessários para o preenchimento total desta caixa? Então, primeiro, eu vou calcular o volume da caixa que vai armazenar. 40 vezes 20 vezes 15 dá 12.000 centímetros cúbicos. Depois, eu vou calcular o volume do doce, que é 8 vezes 4 vezes 3, que é 96 centímetros cúbicos. Se eu quero saber qual o número de doces necessários para o preenchimento total dessa caixa, basta então eu fazer a divisão de um pelo outro, para saber quantos cabem. Então, 12.000 dividido por 96 dá 125. Então, em cada caixa será armazenado 125 barras desse doce. Um outro exemplo. Determinar o comprimento e a largura de um paralelepípedo. O comprimento e a largura de um paralelepípedo reto retângulo, representado abaixo, são 12 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros, respectivamente. Calcule seu volume. Então, para achar o volume de um paralelepípedo com essas dimensões, basta multiplicar todas as dimensões. 12 vezes 3 vezes 4 dá 169 centímetros cúbicos. Agora é sua vez. Esses exercícios são para serem feitos no caderno. Eu vou colocar aqui no vídeo para facilitar a visualização daqueles alunos que não conseguem fazer a visualização dos arquivos em PDF. Então, atividade 1. A garagem subterrânea de um edifício tem 18 boxes retangulares, cada um com 3,5 metros de altura e 5 metros de comprimento. O piso da garagem e do concreto tem 20 centímetros de espessura. Calcule o volume do concreto usado para o piso da garagem. Atividade 2. Uma caixa de fósforo tem a forma de um paralelepípedo retângulo de 4,5 cm, 2,2 cm e 1,2 cm. Na caixa, em média, temos 40 palitos. Qual é aproximadamente o volume ocupado por um palito de fósforo? A razão de 25 litros de água por minuto,
Quanto tempo será necessário para encher uma piscina de 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metros de profundidade? Atividade 4. Em uma piscina retangular com 10 centímetros de comprimento e 5 metros de largura, quer dizer, 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, para elevar o nível da água em 5 centímetros, são necessários quantos litros de água? 500 litros, 5.000 litros, 1.000 litros ou 50 litros. Lembre que nós estamos falando de litros de água, então é preciso fazer a transformação de decímetro cúbico para litro. Atividade 5. Calcule o volume do prisma abaixo, sabendo que suas arestas são regulares. Então, ele é um prisma reto, de base hexagonal, de 20 centímetros de aresta da base e 50 centímetros de altura. Atividade 6. Calcule o volume do prisma, cuja base é um triângulo equilátero de 18 centímetros de lado e 30 centímetros de altura. Atividade 7. Uma piscina, como a da figura abaixo, tem as seguintes dimensões: 20 metros, 12 metros e 10 metros. Sabendo que esta piscina está com metade da capacidade, quantos litros de água tem na piscina? Bom, esses exercícios, como eu falei anteriormente, são para serem feitos no caderno e eles serão corrigidos em breve. Primeiramente, tente fazê-los. Se for necessário, reveja o vídeo. Até breve.